Olá, eu sou o professor Lucas, sou professor de informática na cidade de Lagoinha. Nossa cidade é uma cidade pequena, de entre 4.800 a 4.900, né? A gente teve ali uma diferenciação aí nessa época de pandemia, a gente recebeu bastante novos moradores também, bastante gente foi embora, então a gente não sabe com exatidão enquanto a gente está. Eu dou aula na rede municipal de Lagoinha, sou professor, como já disse, de informática desde 2015. Nossa rede também é uma rede pequena, a gente atende de educação infantil a ensino fundamental, ciclo 1, né, crianças até o quinto ano. Temos em média entre 380, 400, 450 alunos. Também não sei com precisão. Hoje eu não saberia com precisão com os alunos, mas é uma rede pequena. Temos duas escolas, uma de educação infantil, né, que tem uma creche em anexo e uma escola de ensino fundamental. Né. Temos dois laboratórios, uma na educação infantil e outro no ensino fundamental. E devido a uma questão bem interessante, né, que na nossa rede a informática é uma disciplina. Então eu resolvi, né, estar publicando aí algumas trocas de ideias, né, algumas conversas sobre a informática, sobre a computação, sobre essa disciplina que eu ministro aí junto com as crianças, certo? Então, para começar, eu resolvi falar sobre linhas conceituais. O que seriam linhas conceituais? São como que pedagogicamente a informática ela é abordada na sala de aula, nos laboratórios ou, enfim, nas estruturas que as escolas têm. Tanto elas públicas quanto privadas, mas preferencialmente as escolas públicas. Né? Então, vamos lá. Né? A gente vai começar falando com um pequeno histórico, só um histórico introdutório do uso de informática na educação. Ele começa lá na década de 60, né, nos países de primeiro mundo, obviamente, né, em especial nos Estados Unidos e em especial nos laboratórios do MIT, né, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, ou, para quem não sabe, é considerada até hoje a melhor universidade do mundo, com vários prêmios Nobel e vários títulos e com uma estrutura invejável. Né? Nessa época, como todos devem imaginar, os computadores eram imensos mainframes, né, que ocupavam andares e andares de prédios, né, caríssimos, caríssimos, e só grandes instituições, né, como o MIT, conseguiam bancar uma máquina desse porte e manutenção disso. Nessa época não existia a interface gráfica, tudo era programado por linha de comando, mas mesmo assim já se começou a estudar o uso educacional do computador na educação. Contudo, vai ser só na década de 80, né, com a introdução do computador pessoal, em especial, né, os Macintoshes da Apple, né, que eles desenvolvem a interface gráfica, não eles desenvolvem, né, eles vão lá, pegam as ideias do pessoal da Xerox, né, sobre o mouse e interface gráfica. O que é essa interface gráfica? É o uso do ponteiro do mouse, da pasta, né, do abrir pasta com clique, da janela, né, que o computador passa a ficar mais acessível, intuitivo. Lembrando que o computador antes era feito por linha de comando, né? Você tinha que digitar a linha de comando, não podia errar uma vírgula, um ponto, que você não conseguia utilizar a ação. Né? Nesses anos 80, os computadores viram, né, principalmente nos Estados Unidos com a Apple, viram realmente bens de consumo acessíveis e eles vão parar nas escolas. Né? Se você pegar aqueles filminhos da sessão da tarde ali, você vai ver lá aqueles filminhos da década de 80, comecinho de 90, né? Antes até da internet lá, o adolescente no quarto dele, digitando lá o trabalho de escola, fazendo a carta lá para a namoradinha dele, para o interesse lá no computador, né? Enquanto aqui no Brasil a gente não tem o uso do computador nem para uso corporativo até, sei lá, meados do anos 2000 lá, né? Internet então nem se faz, né? Então esse uso do computador, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, ele vai se intensificar muito nos anos 80 e anos 90. E daí começou-se a grande pergunta, né? O computador está lá, os laboratórios estão montados, as salas estão lá com os PCs, e o que fazer? Como nós vamos usar esse computador para fazer esse aluno aprender?
Daí que a gente chega nessas linhas conceituais, né? E essa pergunta vai chegar aqui no Brasil, né? Aí lá, o governo vai mandar os computadores, eles vão sair da caixa, os técnicos vão montar, a internet vai estar ligada. E o que eu faço com esses computadores? Como é que eu uso? Então daí surgiu 3 linhas. Vamos estar discutindo cada uma dessas linhas. A primeira linha foi o ensino de informática. Eu acho que até que foi uma coisa natural, né? O que é esse ensino de informática? É aquilo que você aprende quando faz seu cursinho, né? É trabalhar com software, né? É saber onde está o menu iniciar, saber formatar um texto no Word, fazer um negrito, um itálico no texto, montar uma apresentação de PowerPoint, trocar um papel de parede, usar o Paint, né? Que eu acho que hoje toda criança já nasce sabendo usar Paint, né? É isso. Basicamente aquela instrução que o professor dá e o aluno repete, tem que repetir certinho, a avaliação é feita se ele consegue ou não cumprir aquela tarefa, né? Vai lá, escreve seu nome, põe fonte Arial, número 14, em itálico, alinhado à esquerda. Fez isso, vamos para a próxima. Como eu disse, até acho que isso foi um caminho natural, né? Porque se você está com a máquina ali, você vai... É o que eu preciso fazer, ensinar o aluno a usar. Qual é o problema disso? Você está ensinando ele a usar um software, né? No nosso caso, a gente ficou bem refém da Microsoft, né? É porque a gente não tinha acesso aos computadores da Apple e na época o Linux ainda funcionava só em linha de comando, era muito difícil, então a gente ficou muito refém dos produtos da Microsoft e aprender computação era aprender a mexer com o software da Microsoft, aprender a mexer com Windows e com o pacote Office, né? Mas isso daí também teve seu tempo, né? Hoje eu acho que já fica meio difícil, até porque o uso do microcomputador, tanto ele como notebook, quanto o computador de mesa, o desktop, para a criança hoje ele já está um pouco menor, né? O uso, né, da informática está centrando mais em dispositivo móvel. A gente teve aquela fase, né, aquele auge dos tablets, né? Da criança com tablet, agora parece estar migrando mais para o smartphone, conectado com a internet. Então já não está fazendo tanto sentido, né, você tá ensinando ele a estar usando lá só o pacote Office, só o Windows, né? A gente tem uma infinidade de outros recursos, né? Vamos lá, a gente vai ter a linha instrucionista também, né? E a gente vai ter a linha construcionista, mas eu quero falando com detalhes de cada um. Vou passar para o próximo slide, né? Bom, que como eu falei para vocês, o ensino de informática, né? Vou só passar, eu devia ter passado antes o slide, né? Centrado no sistema operacional, atividade centrada em repetição de comando, né? Isso aqui é importante, eu esqueci de falar, a aula são ministradas por técnicos em informáticas, ou às vezes nem isso, pessoas que sabem mexer com o computador, mas quase sempre não são professores, né? Se você for fazer o seu cursinho de informática, quem está ali raramente vai ser professor, né? E nas escolas também, infelizmente, seguiu essa tendência, né, de pensar técnicos, né, técnicos de informática, pessoas que entendiam da informática e não que entendiam de crianças, não que entendiam de alunos, né? E, como eu falei, o resultado, né, avaliado, né, é pela produção, se você conseguir fazer aquele exercício padronizado e do jeitinho que o professor mandar, né? Mas, como eu falei, essa é uma fase que a gente está aos poucos superando. Não por empenho, né? Por empenho e planejamento, mas pela própria evolução da informática. Agora vamos falar do instrucionismo, né? A linha instrucionista hoje eu acho que ela está extremamente dominante. Ela é uma linha muito usada hoje nos laboratórios, tanto de escolas particulares quanto de escolas públicas. E vamos ver o que é esse instrucionismo, né? Ela veio, né? As bases teóricas delas, né? Sejam de uma maneira consciente ou não, ela vem do behaviorismo, vem lá dos ensinamentos do Skinner, né? Das máquinas de aprender do Skinner,
do estímulo-resposta. Nela, a gente tem um conteúdo dividido em blocos, certo? Blocos temáticos. Geralmente, as atividades instrucionistas, elas estão relacionadas aos conteúdos tradicionais da escola, português, matemática, ciência, geografia, na grande maioria, matemática, né? Eu acho que um dos grandes exemplos que a gente tem de plataforma instrucionista, não que eu esteja falando mal, acho ela maravilhosa, é a Khan Academy, né? É uma plataforma online, né? Sediada lá nos Estados Unidos, uma ONG até sediada lá nos Estados Unidos, onde você tem atividades da pré-escola até atividades de matemática pura aplicada para ensino superior, né? E como é que é essa questão da divisão, né? A criança, ela vai avançando como jogo, né? Conforme ela vai resolvendo os exercícios, conforme ela tem uma porcentagem de resposta, ela passa para um próximo nível. Caso ela erra, ou ela refaz os exercícios, ou ela vai fazer exercícios mais fáceis até que ela consiga progredir. Geralmente os exercícios são precedidos de explicações, videozinhos curtos ou algum texto, né, informativo para ajudar a criança a fazer, e depois ela tem que estar, como num jogo, né, evoluindo por fases. 90% dos softwares educacionais são assim, né? Lá para os anos 2000, 2005, começaram a aparecer alguns programas com inteligência artificial, né? Bem rudimentares, mas começaram, né? Que eles conseguiam analisar o desempenho do aluno. Então, o aluno estava bem fraquinho, ele ia lá, jogava os exercícios mais fáceis. O aluno estava mais esperto, ele aumentava o grau de dificuldade. Qual é o problema disso? Né? A produção do conhecimento, todo o conhecimento está centrado em quem? No software. Está centrado, desculpa, no programador, na pessoa que fez, e não no aluno, e muito menos no professor. Chega a um ponto de ficar tão desinteressado porque ele nem corrige a atividade, já que o programa já dá as correções todas completas para ele, né? E o coitado do aluno, ele tem que simplesmente seguir um roteiro. Ou erra, ou acerta, e progride em cima disso daí, né? E, obviamente, para deixar o exercício interessante, você se acrescenta um monte de efeitos visuais, né? Cenários bonitinhos, né? Como diz o colega meu, toda a perfumaria, né, do software você faz ali para entreter a criança. Mas, infelizmente, esse desenvolvimento de pensamento autônomo, de construção de conhecimento, ele fica bem prejudicado na questão instrucionista, né? Agora vamos falar do construcionismo. Mas antes de falar desse construcionismo, que você deve estar perguntando, não é? Construcionismo lembra bem o construtivismo, você vai ver que tem uma profunda relação. Vamos ver quem desenvolveu o construcionismo. Esse senhor que vai aparecer daqui a pouco na lousa, o Seymour Papert, né? Quem foi Seymour Papert, né? Que faleceu alguns anos atrás nos Estados Unidos, de maneira bem trágica, num acidente de bicicleta, né? Ainda estava velhinho, mas ainda estava em produção, né? Infelizmente nos deixou há alguns anos, acho que foi 2017, 2018, uma coisa assim. Ele é um matemático sul-africano, certo? Ele se graduou na Universidade de Witwatersrand, nome bem difícil, é uma universidade de Joanesburgo, é uma das universidades mais conceituadas da África do Sul. Posteriormente, ele vai fazer sua defesa de título de PhD em Cambridge, na Inglaterra, né? E alguns anos depois, aí vocês vão entender a relação, ele vai estudar, né? Ele vai trabalhar com Piaget em Genebra. Papert, segundo Piaget dizia que Papert era a única pessoa, uma das poucas pessoas na Terra que entendiam completamente o que o Piaget estudava, né? Inclusive, é dos estudos de Piaget e de Papert sobre como a criança adquire o pensamento matemático, o conceito de número. Esses trabalhos do Piaget foram feitos em colaboração com o Papert. E isso daí provavelmente vai influenciar o Papert para o resto da vida,
Se você lê as obras dele, ele cita Piaget várias vezes, e você vê bem que o pensamento dele é um pensamento piagetiano, né? Em 64, ele sai da Europa, né, sai de Genebra e vai para, é convidado pelo MIT, né, e ele se muda para os Estados Unidos e vai para lá. O MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, para quem não sabe, é simplesmente, foi e é até hoje a melhor universidade do mundo, né, local de vários prêmios Nobel e que se desenvolveu várias tecnologias, enfim, né, é a maior universidade americana. Ele vai trabalhar lá. E lá ele tem acesso ao que tem de melhor no mundo em termos de tecnologia. E como ele já vinha com esse pensamento piagetiano lá de estudar a educação e estudar a área de crianças, ele conseguiu ali casar as duas, a tecnologia com a educação, né? Em 67, o que o Papert faz, décadas e décadas antes da informática se popularizar, né, na escola, ele cria a linguagem Logo. O que é a Logo? Uma linguagem de programação, né? Se vocês olharem lá no segundo slide, você vai ver uma criança, né, com um robozinho. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para vocês verem. Vou voltar bem rapidinho, ó. Aqui, aí, ó. Isso daí é lá no MIT, ó. O que seria a linguagem Logo? Essas duas crianças que estão aí no fundo, elas estão num console, lembrando que isso é década de 60, né? Eles estão num console programando esse robozinho, essa tartaruguinha de vidro aí, e ela tem que estar seguindo esse roteiro de linha preta ali. Né? E isso foi programado em Logo. O Logo era uma linguagem de fácil reprodução, né? A criança ia lá e digitava, vira à direita, vira à esquerda, siga para frente, volte para trás, fique parado. E em cima disso, o Papert foi desenvolvendo desafios para essas crianças. Vamos voltar lá de novo. Aqui. Vamos lá. Aqui. Isso. Ele cria a linguagem Logo, certo? Bom. No comecinho dos anos 80, no finalzinho dos anos 80 para 90, ele desenvolve junto com a Lego, né, a linha Lego MyStorm, né, depois dele ter feito um livro com o mesmo nome, né, MyStorm, né, que no Brasil parece que ficou traduzido como as crianças, as máquinas e as crianças, alguma coisa assim, eu não lembro bem, ou não lembro nem se foi bem traduzido esse livro para o Brasil, né, que é aqueles kits de robótica que a Lego tem até hoje, que é hiper popular no mundo, infelizmente aqui no Brasil é uma fortuna, né, mais fácil construir robô de verdade do que usar aquilo ali, né, mas no resto do mundo é um kit bem popular, também destinado a ensinar robótica para as crianças, dentro da linha do construcionismo. Né? Eu vou falar um pouquinho o que é esse tal de construcionismo, né? Que é a linha construcionista, né? Lembrando, gente, que é uma linha, é um conhecimento complexo, né? Como querer ensinar construtivismo com meia dúzia de slide ou com meia dúzia de tópico. Não dá, e o construcionismo é a mesma coisa. A gente vai só estar dando uma apanhada geral, né? É o uso, segundo as palavras do próprio Papert, desculpa, do computador como meio para mediar os processos de pensamento, os processos cognitivos da criança. Seria como uma extensão do cérebro. É permitir que o computador faça aquilo que a criança não consegue fazer sozinho, né? Ele vai ter o professor como coordenador desse processo, certo? Já não é como no instrucionismo, que o professor fica ali como um abajur, não. Ali ele é um agente principal da aprendizagem junto com a criança, né? Aliás, a criança é o agente principal e o professor ele é o grande apoio dessa criança, né? Ele faz uso de linguagem de programação destinada à criança. E aqui se inverte toda a lógica do instrucionismo. Lá no instrucionismo, o que é? Ele já tem aquele software pré-programado, aquele roteiro, certo? Que o computador introduz para a criança. Então a criança tem que se adaptar com o computador, certo? No construcionismo, não. É a criança que programa o computador. É a criança que dá a ordem para o computador. É a criança que ensina o computador. Tem uma frase do Papert, que eu colei bem grandona lá na parede do nosso laboratório lá,
No finalzinho ela fala que ao invés do computador programar a criança, é fazer a criança programar o computador. Essa é a grande diferença do uso do construcionismo para o instrucionismo, né? É por meio da programação, né, com linhas com programas adaptados para a criança, fazer com que essa criança raciocine, né, tenha um pensamento mais que a gente tende, né, para o pensamento mais abstrato, mas que ele construa o conhecimento dele, né? Obviamente, isso aí é só um apanhado geral, né? Estudar o construcionismo no Brasil é uma coisa bem complicada, a maioria dos textos estão em inglês, tem pouca coisa no Brasil, obras do Papert que foram raríssimas traduzidas, né? Livros do Papert, hoje você não encontra livros novos, nenhuma editora está editando, a editora que editava era ArtMed, provavelmente ela deve ter os direitos, mas ela não tem nenhum livro novo editado. Os livros usados são raros, são lá do meados da década de 90, né? Se você procurar, raramente você vai encontrar um sebo. Se você procurar na estante virtual, que é um dos locais mais acessíveis para você encontrar, você vai encontrar, mas vai encontrar muito caro. Eu tenho esse meu aqui, ó, A Máquina da Criança, raríssimo, né? Esse livro, se você achar na estante virtual, deve estar entre 180 e 200 reais. Esse eu comprei baratinho por 25, mas também não dou, não empresto, né? Se quiser, pode ficar olhando ele, né? Uma sorte que eu consegui, provavelmente não consigo outro. E o que a gente consegue do Papert ali de material dele mesmo, ou a gente traduz, ou tem que ser um pouco na sorte mesmo, né? A questão do logo. Hoje ele ainda é usado, mas a gente já tem outros meios, né? Como é o que a gente usa lá na escola, que é o Scratch, que seria o sucessor dele, que foi feito por um aluno, inclusive por um aluno do Papert, que hoje está no lugar dele lá no MIT. Né? O Scratch ele é um programa, né, que ensina a criança a fazer programação em bloco. Ele tem muito mais recurso que o Logo e é, com certeza, a evolução natural do sistema. Tá? Então, essa é as 3 linhas conceituais, né, de um ensino de informática hoje. Mas, como eu disse para vocês, né, é um papo bem resumido, bem rápido. Tá? Obrigado pela paciência, né? Desculpa aí, ó, barulheiro, que vocês devem estar vendo um barulho de fundo aí, parece uma turbina de avião, é que o computador está do lado aqui e o cooler dele está bem, né? Parece uma turbina de um Antonov, mas a gente está aí, obrigado, né? E a gente pretende na próxima a gente está continuando com isso, aprofundando mais o estudo do construcionismo e falando um pouquinho do Scratch, né? Que é o herdeiro da linguagem Logo, tá bom? Obrigado. E até a próxima para todos.